Bom, pessoal, dá uma sonhada nesse vídeo aí, galera. O governo brasileiro é contra Israel. O governo do Lula foi antissemita. O governo da Dilma foi antissemita. 130 nações ligadas à ONU são contra Israel. E agora, recentemente, o Vaticano recebeu Mohamed Abbas, que é o presidente da Autoridade Nacional Palestina, e já fez um acordo com o Vaticano. E o Vaticano, através do Papa Francisco, já assinou esse acordo para proteger os imóveis e as propriedades de Roma na Palestina. Entenda-se por Palestina os sítios arqueológicos da Cidade Velha de Jerusalém. Então Israel está sozinho nisso, porque a ONU está do outro lado, o Brasil está contra, e os países querem dividir Jerusalém ao meio para entregarem aos árabes e constituírem ali a capital do Estado palestino com a metade de Jerusalém. Ora, aí está o conflito, porque Israel não vai entregar Jerusalém, porque Jerusalém é de Israel. Agora, esse conflito entre judeus e árabes remonta à história, como disse o professor. Deus promete a Agar que Ismael teria sua parte, que moraria nas fronteiras de Israel, mas que seria como jumento selvagem. E que isso aí já traça o perfil da personalidade dos árabes, que são raivosos e querem destruir seu irmão Israel. Porque, na verdade, isso é uma briga entre irmãos e meus irmãos. Isaac e Israel. Ismael, irmão de Isaac por Abraão, filho de Agar com Abraão. E Esaú, que deu origem aos Edonitas, que se juntou com Ismael e formou o povo árabe. Então, nesse conflito espiritual histórico, somente o príncipe da paz colocará a paz. Por isso que quando Jesus voltar, haverá paz no Oriente Médio. Mas até a geografia celeste será modificada. Porque aquilo que Deus deu a Israel, Canaã, que vai lá dos arroios do Egito até o Eufrates, será recomposto ao povo de Israel no período do milênio. Perfeito. Nós abordamos isso nesse livro, mostrando inclusive a geografia da Terra Santa depois da volta de Cristo. Né? Entendeu? Agora, o conflito hoje trata-se em torno do terreno que será construído o Monte do Templo. Vai ser construído, mas a guerra está aí. No próximo bloco, o Monte do Templo, no próximo bloco eu vou dizer as duas populações que disputam um terreno de um tamanho de 5, 6 Maracanã. O problema, Celeste, também, queridos telespectadores, é que a igreja esqueceu do reinado de Cristo. O objetivo da construção do templo é porque Cristo vai reinar no templo, vai reinar na terra. Se a Bíblia diz, eu creio, se o Espírito Santo fala comigo da minha limitação, me convencendo de que Jesus voltará como homem. Porque as pessoas fazem uma ideia errada de Jesus. Jesus é homem. Jesus é o Deus que se fez homem. Habitou entre nós. E foi assunto, na sua transcendência, a casa do Pai, como homem. Então há um homem morando na casa do Pai. E voltará como homem. 100% homem. Embora 100% Deus. Jesus tem que voltar à Terra para reinar, porque senão Satanás será o grande vencedor da epopeia humana. Se o mundo encerrar-se, se o mundo terminar como está hoje, o diabo foi o grande vencedor. Jesus terá que vir para santificar o 7º dia, que é o Shabbat Gadol, o grande sábado. Nós já vivemos 6.000 anos, já vivemos 6 dias, e Deus diz que o 7º ele vai santificar. Como? Com a volta de Jesus à Terra. O mundo, a história humana não se esgota antes que Jesus venha e do Monte Sião, de Jerusalém, reine sobre as nações durante os 1000 anos, que é o sábado, lá de Êxodo capítulo 20, versos 8, e também de Apocalipse capítulo 24 e 6. E ele vai reinar onde? No templo de Jerusalém. Por isso o 3º templo, que será profanado pelo anticristo. Portanto, o início do milênio será no 3º templo, mas o 3º templo será refeito, porque o 3º templo não será construído na sua, vamos dizer assim, integralidade com relação ao como foi o de Salomão. Esse de como foi o de Salomão será o de Ezequiel, que será o templo do milênio, que será o 4º templo. Então os 2 templos de Israel, de Salomão, reconstruído, e depois de Zorobabel, e depois reformado por Herodes. Aquele muro que chama de Lamentações, na verdade é o Cotel. Ali não faz parte do templo. Aquilo ali é um muro de arrimo, de sustentação daquele tabuleiro, que é o Harabait. Não é? O templo será construído exatamente do lugar onde está hoje o domo da rocha, que foi o lugar onde tem o altar de Abraão. Naquele lugar, Abraão levou Isaac ao sacrifício.
melhor, o sacrifício de Abraão, que levou a sacrificá-lo Isaac. E outra coisa, esse negócio que diga que Abraão não sacrificou Isaac, sacrificou o cordeirinho que estava enganchado, não é verdade. Se você fizer uma releitura no Gênesis 22, você vai ver que Abraão sacrificou Isaac para valer. Ele só não o matou, porque matá-lo já não era mais necessário. Porque o próprio anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, falou com ele, precisa mais não. Porque o sacrifício já tinha acontecido Porque no coração dele. No coração, nem tanto. No mundo espiritual, já havia sido selado. Então, ali naquele lugar se tornou santo. Segundo a tradição judaica, onde hoje está o domo da rocha e tem aquela pedra, daquela pedra Deus tirou a porção para fazer Adão. Então existe todo não apenas um simbolismo, um cerimonial, mas a misticidade da crença judaico-cristã em torno do Harabait. Agora vem a ONU dizer que o Harabait não é de Israel, dizer que, por exemplo, você sabia que na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou e poderia ter destruído tanto a Al-Aqsa como o Domo da Rocha. Mas numa ação de boa vontade de Israel, na Guerra dos 6 Dias, através de Moshe Dayan, devolveu aquele terreno para a Waqfa, que é quem cuida hoje da administração daqueles terrenos. Os judeus, em grande grupo, nem podem ir no centro, no Harabait, porque existe conflito. Não é? Então, a situação é dramática. Por um lado, existem 7 milhões, pense nisso, 7 milhões de judeus em torno do Harabait, querendo o Harabait de volta, ou seja, o monte do templo, para construir o templo. E existem 1 bilhão e 500 milhões de árabes em torno de Israel. Dizendo o lugar é nosso, Dizendo, o pedaço é nosso. Então, aos olhos dos homens, do homem aos olhos humanos, é quase que impossível que Israel vá construir novamente o terceiro templo ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que vai. O Senhor diz que quando o anticristo vier, fará cessar a oferta de manjares e os sacrifícios no templo. Porque quando o templo estiver pronto, Israel vai tornar os sacrifícios rotineiros, principalmente no período da Páscoa. Aí, né? Às vezes a gente fica ouvindo os especialistas e é uma vontade mesmo da gente ter e buscar essa compreensão total da questão do fim dos tempos, né? E a gente vê tantos sinais, os sinais que acontecem, os sinais que mostram que Jesus está voltando. Só que a gente diz, olha, Jesus está voltando, mas ainda vamos ter o terceiro templo, vamos ter o quarto templo antes da volta de Jesus, né? Jesus constrói o quarto templo durante o seu reino milenar. É ele que constrói. Então, está lá em Ezequiel. Ele já estará aqui. Já estará reinando. Já estará aqui reinando entre nós. Posso dar uma partezinha? Pode. E não eu não sou especialista. Porque se eu tentasse me especializar, eu encheria minha cabeça de letras, de conceitos, de filosofias. Tudo isso que eu esposo, que eu falo, vem do meu sentimento, do meu, não é coração não, é da minha mente. Coração é a linguagem romântica. Eu, na verdade, procuro saber o mínimo possível e me deleitar somente naquilo que eu percebo e que sou inspirado, aí sim, por uma transcendência que eu reputo ser o Espírito Santo. Porque quando eu tento me especializar, me aprofundar nos pensamentos e nos conceitos filosóficos e literários dos homens, olha, aí eu começo a me ateizar. Eu começo a crer, eu passo nem a crer em Deus, quanto mais me aproximo de muita intelectualidade. Então, na verdade, eu faço apenas um surf na onda que eu recreio, que é o Espírito Santo que cria no meu coração.